Tá perdoado em nome de Jesus. Vai, não peques mais. A paz, meus irmãos. Glória a Deus. O Senhor nos visitou e por isso nós estamos alegres, né, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra aos nossos corações que começa com um simples verso. E a partir desse verso nós vamos compartilhando algumas impressões, algumas palavras do Senhor que têm visitado meu coração nos últimos dias. E eu quero compartilhar com os irmãos. Então, abra comigo Provérbios, capítulo 4, verso 23. Aleluia. Provérbios 4, 23. Hoje nós vamos falar, por meio da palavra, sobre obediência. E para nós juntarmos isso com o verso que nós vamos ler agora, talvez um título possível aqui seria Coração Ensinável. Vamos falar do coração. Essa menina nem vai estar aqui para assistir a pregação e fica... Os irmãos encontraram, amém? Diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Nós tivemos hoje, no início desse culto, por meio do louvor, o Senhor esteve nos convidando para enxergar a santidade dEle, a dignidade dEle, e nós, de alguma forma aqui, coletivamente, estivemos tendo um contato com essa faceta de Deus, como foi proposto, né, pela Nina quando esteve abrindo o culto. Que parte de Cristo, do caráter de Cristo, você quer ver, quer ter acesso? E parece que o Senhor ele veio bradar sobre nós a respeito da sua santidade, a respeito da sua dignidade, desse Deus tão grandioso e poderoso que Ele é. E é interessante a gente ter um impacto com essa faceta de Deus. E agora, nós, a partir da palavra, ao invés de olharmos para Deus e seu caráter, agora nós seremos convidados a olhar para dentro de nós. E agora o segundo convite desse culto é: olhe para dentro de você. E como é a sua reação diante da santidade e da glória e da dignidade de Deus? Qual a sua reação diante da pessoa de Deus, em toda a sua santidade e em toda a sua dignidade? Na semana passada, quando o pastor Edu esteve compartilhando a palavra conosco, ele esteve falando daquela cidade em que Eliseu curou as suas águas, porque as águas estavam poluídas, as suas fontes estavam poluídas. E ele foi lá, um homem com a autoridade de Deus, foi lá, tacou um sal naquela fonte, e aquela fonte foi, então, recuperada. E ele disse: agora nunca mais essa água trará morte e infertilidade.
E eu achei interessante porque ali na proposta ele estava falando sobre nós sermos um povo que geramos esse tipo de ação, né? Como o Eliseu, que foi lá e transformou aquela cidade. Então ele estava falando sobre um ponto de vista externo, daquilo que nós fazemos por causa daquilo que nós somos. Mas eu, há alguns dias, e percebi que alguns irmãos também, ao longo desses dias e dessa semana, tiveram um convite do Senhor para, até mesmo a partir desse mesmo verso, enxergar o lado oposto. E se essa fonte fosse o nosso coração? Como estão, ou como está a fonte do nosso coração? Será que o nosso coração também está precisando receber sal poderoso, sal do Espírito, para deixar de ter morte e infertilidade? Então, hoje nós vamos conversar sobre outro viés e vamos agora olhar como está o nosso coração. Recordando, então, desse texto de domingo passado, agora nós vamos pensar nele como se a própria fonte fosse o nosso coração. E conectando com o texto de Provérbios que nós acabamos de ler, o texto de Provérbios fala de tudo o que se deve guardar. É melhor guardar o dinheiro? É melhor guardar a casa? É melhor guardar o carro? É importante guardar a família. Mas não é o primeiro. Qual é o primeiro? O coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Totsa é a palavra do original para fonte. E ela vai representar, basicamente, saída, fronteira, origem, ou a própria palavra fonte. Isso significa que, em um olhar panorâmico do que seria isso, nós podemos dizer que é tudo o que for uma origem, é tudo o que for um ponto de partida para todas as outras coisas. Então, o coração é o ponto de partida primeiro do ser humano. A depender de como ele estiver, todo o restante da construção da vida de uma pessoa poderá ser comprometido. Então, se no coração está as fontes da vida, é importante olhar para o conselho do escritor de Provérbios, que nos chama a observar: olhe para o coração. Vamos lá, vamos continuar. Se o coração é essa fonte, vamos então pensar que ele é um receptáculo de alguma forma. Uma fonte é um lugar côncavo que recebe águas. Então, ele é um recipiente. Ele é um lugar para se guardar coisas. E se nós vamos falar do coração do homem, eu gostaria de dizer que essa fonte para com o homem fala dos seus fundamentos, fala dos seus valores, fala da sua cosmovisão. Qual o tipo de fundamento que você está guardando no seu coração e que, embora você não o perceba muito bem, embora você não o nomeie, embora você não o revisite, ele continua e continuará até o fim da vida, ditando a sua maneira de viver. Então, nós estamos falando do coração, estamos falando que ele possui fontes e estamos renomeando essa fonte para a palavra fundamento, para dizer que as fontes são a sua maneira de pensar, os seus valores. Amém? E nós queremos agora
comparar esse coração, que nós já explicamos um pouquinho o que ele é e como ele funciona, nós queremos agora levá-lo para a proposta dessa palavra da noite, que é um coração ensinável. Vamos conduzir esse coração a um lugar ensinável? Essa é a proposta para nós. Um coração ensinável é um coração que se propõe a obedecer. E aqui, irmãos, eu quero então dizer que se o coração é um lugar de guardar fundamentos, e se o fundamento é aquilo que te norteia, e ele tem uma fonte original, ele tem algo que o faz ser o que ele é, eu quero então dizer que nesse fundamento, nessas fontes do nosso coração, eu gostaria de voltá-las a uma única coisa, que também é uma pessoa. Que o nosso coração possa ser fundamentado na pessoa de Deus. Amém? Isso parece uma frase de simples e rápida compreensão, porém de dificílima execução. Colocar, está me fugindo a palavra, mas pôr em submissão, sujeitar absolutamente todas as fontes do coração a Deus, não é tarefa fácil, meus irmãos. Às vezes, muitos de nós aqui possuem 1 ano de convertido, 2, 3, 10, 25, 30 talvez, alguém. Mas, ainda assim, encontra no coração lugares onde ainda existe o oposto da obediência, o oposto da submissão, que é a insubmissão. Então, irmãos, algumas vezes a gente precisa olhar não para aquelas áreas do nosso coração que já se tornaram ensináveis, mas precisamos confrontar aquelas áreas que ainda não se entregaram à palavra de Deus. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Então, vamos falar sobre isso, um coração ensinável, que possui fundamentos, e esses fundamentos eles estão voltados a algo, é uma pessoa, e essa pessoa na qual nós queremos voltar os nossos pensamentos é a Deus. Então, obediência a Deus é o nosso alvo. Obediência a Deus é o nosso alvo. Vamos ler um texto bíblico que faz um grande convite para isso? Deuteronômio 28, do verso 1 ao verso 3. Ô Melvin, me ajuda aqui com os textos. 28, do 1 ao 3. Deuteronômio 28, do 1 ao 3. Quem já achou, pode ler aí, rapidão. Deuteronômio 28, do 1 ao 3. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Exatamente. A palavra de Deus nos faz um convite a obedecer ao Senhor. E diz que a obediência, ela nos leva diretamente, são diretamente proporcionais. Ela nos leva à bênção.
Muitas vezes a gente pensa, se eu trabalhar mais, serei abençoado. Se eu estudar mais, serei abençoado. Se eu ganhar mais dinheiro, serei abençoado. Ou se eu guardar mais dinheiro, serei abençoado. E muitas vezes a gente faz tudo isso e não dá certo. Talvez com todas essas coisas, até mesmo feitas, o teu coração se encontre em submissão. E por você não estar ouvindo ao Senhor, você então não possui a bênção. A palavra ouvir no hebraico é a palavra shema, e ela representa diretamente obedecer. Ou seja, na língua original bíblica, e especialmente no Velho Testamento, todas as vezes que você ouvir a palavra ouvir, que estiver ali a palavra shema, na verdade, é um convite bíblico à obediência. Então, a gente poderia reler dessa forma, não se você ouvir atentamente o seu Deus, mas se você obedecer de maneira atenta ao seu Deus, então as bênçãos te alcançarão. Percebam, irmãos, obediência precede qualquer outra habilidade que você possa ter para executar as suas funções cotidianas. Percebam que nós estamos falando de fundamentos? Talvez você possa estar vivendo a vida cotidiana acreditando nas suas habilidades e capacidades, mas vivendo de maneira insubmissa em relação a Deus. Essas habilidades não lhe levarão a lugar algum, porque a bênção ficará retida. Vamos entrar em um lugar de obediência. Provérbios 22:4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Se você quer adquirir isso de alguma forma na sua vida, talvez seja melhor procurar primeiro a humildade e o temor ao Senhor. Nós falamos agora há pouco do texto de Deuteronômio 28, onde a gente está falando de um convite a Israel. Agora nós vamos avançar um pouquinho lá na história, e eu gostaria que vocês vissem comigo qual foi a resposta de Israel para o chamado à obediência de Deus, que está lá em Isaías 22, do 8 ao 13. Quem pode ler, por favor? Isaías 22, do 8 ao 13. Pode. Espero que... Se bem que do Eudine, eu espero boas coisas. Vou mudar aqui, peraí. Vamos mudar, galera. Vamos colocar na NVT aqui. 22, do 8 ao 13. Ai, Deus. As defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar suas armas. Inspecionam as brechas nos muros de Jerusalém. Guardam água no tanque inferior. Examinam as casas e derrubam algumas. Usam suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade, constroem um reservatório para guardar a água do tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito planejou essas coisas. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos os chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que raspassem a cabeça e vestissem pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebem vinho. Dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Exatamente. Nesse texto, Israel, ou melhor dizendo, Judá, era uma parte das tribos de Israel, estava a ponto de ir para o cativeiro babilônico. A ruína já estava anunciada e
Enquanto Deus esperava que eles estivessem em uma postura de arrependimento e retorno à presença do Senhor, ao chamado do Senhor, na verdade, eles foram em busca de que alguém os ajudasse, foram tentar desfazer casas, pegar madeiras e tampar as brechas do muro da cidade, ou seja, contaram com a sua própria força, suas próprias habilidades para resolver o problema das brechas do muro. E depois eles falaram, agora não tem mais o que fazer, quer saber? Mata uns boi aí, vamos fazer uma festejada, vamos comer hoje porque amanhã a gente morre. Essa foi a atitude de um povo que se chamava pelo nome de Deus. Conheciam a Deus. Já havia toda uma construção da vida de Deus com eles. E ainda assim, em meio a um momento de ápice de pecado, que agora iria ser julgado, eles então chegam e falam, vamos perder a esperança mesmo em Deus, vamos só comer e morrer. E o que Deus estava esperando deles? Que ao menos naquele momento, eles voltassem os olhos ao Senhor. Meus irmãos, eu tenho uma impressão no meu espírito que o Senhor, Ele tem feito muitas coisas em nosso meio nesses dias. Durante esse ano, o Senhor tem nos chamado a uma postura de correção, de organização, ordenação de rotas, de vida, de estilos, da casa, da família. E para isso Ele tem feito muitos sinais, muitos prodígios no nosso meio. Só que agora, ao final do ano, onde as nossas expectativas começam a mudar, ano que vem, vai vir algumas coisas novas, me parece que o Senhor sussurra no meu ouvido, eu ainda estou esperando a obediência do povo. Ainda há uma insubmissão velada. Ainda há uma insubmissão escondida, oculta, muitas vezes até revestida de uma busca, de orações. Mas eu sinto no meu interior que o Senhor está nos chamando para nos arrependermos, chorarmos um pouco mais. Eu sinto, meus irmãos, como se as palavras do Senhor, elas estivessem entrando no ouvido, mas elas estão saindo por outro. Eu sinto no meu espírito como se nós estivéssemos abarrotados de palavras, mas deixando de crer suficientemente nelas. Nós precisamos alterar a nossa postura, meus irmãos. O ano está finalizando. O Senhor, para essa virada de ano, Ele vai requerer coisas novas de nós. E ainda existe uma conta que não está fechando. Nós ainda precisamos nos remodelar, nos reposicionar e dar as respostas devidas. O que eu quero falar, irmãos, é questione aquela parte do seu coração que você percebe que ela está em insubmissão diante de Deus. E aqui eu não estou dizendo que nós não crescemos no Senhor. Na verdade, eu estou dizendo que nós subimos uma montanha gigantesca. O que eu estou falando é que antes do Senhor fazer aquele ponto de virada final que Ele quer fazer, Ele ainda nos chama para uma postura de arrependimento. Sabe, está faltando uma medida, irmãos. Está faltando a gente alcançar uma medida para que o Senhor nos transicione. É isso. É isso. Nós já crescemos, nós subimos ao monte, mas, meus irmãos, está faltando uma medida. Está faltando pressão. E sem essa pressão a gente não vai conseguir arrastar até o final,
para que a gente desça a ladeira com velocidade. Os irmãos estão me compreendendo? Não é à toa que eu estou falando aqui com vocês sobre obediência. É por causa de uma inquietação no meu espírito. Leia comigo outro texto, Deuteronômio 8:3. Esse eu gostaria que todos abrissem, por favor. Marcassem nas Bíblias de vocês, por favor. Fiquem com esse texto, além do texto de Provérbios, para vocês meditarem durante essa semana, por favor. Deuteronômio 8:3. Ele diz assim: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Ou em outras versões, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, assim como o Senhor fez com Israel, Ele precisou humilhá-los. Ele precisou levá-los àquele deserto de provações. Essa foi a humilhação. E lá eles precisaram sentir a dor da fome, da ausência de algumas coisas. E lá mesmo o Senhor os ensinou: eu é que sou o Deus da provisão. Deus estava tentando ensinar a Israel que a suficiência de Israel estava em Deus. Que não era sobre os deuses do Egito, não era sobre as habilidades de Israel, não era sobre a comida abundante e diferente que havia no Egito e que Israel agora desejava quando estava no deserto. Não era sobre nada disso. A vida não se baseia nisso. O ser humano não vive disso. O ser humano vive de maná, da palavra que procede da boca de Cristo. E nós sabemos, depois, lá no Novo Testamento, a gente vai entender que o maná que desce do céu mesmo é Cristo. Então, nós vivemos do Cristo que veio de Deus. Nós vivemos do Cristo de Deus. Meus amados irmãos, se nas saídas do coração de vocês ou do meu, se nas fontes do nosso coração ainda existem busca por outros tipos de coisas, outros subterfúgios, outros cuidados, outras proteções, ídolos, deuses, nações, para nos proteger, para nos ancorar, para nos sustentar de alguma forma, o Espírito Santo vem confrontar o nosso coração aqui nessa noite.